Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer a biografia de Bell Hooks, uma das intelectuais mais importantes do nosso tempo. Ela foi professora e ativista social. Escreveu mais de 30 livros sobre os mais diversos assuntos, incluindo 5 infantis. Os temas que defendia em sua obra são a luta contra o racismo, a importância do amor, a desigualdade social e de gênero, o feminismo negro, a crítica ao sistema capitalista, a supremacia branca e o patriarcado. Além dos livros, Bell também escreveu numerosos artigos acadêmicos, apareceu em vários filmes e documentários e participou de inúmeras palestras. Ela escrevia seu nome e sobrenome com letra minúscula, porque dizia que a importância não era ela, e sim a mensagem que ela passava. Gloria Jeans Watkins nasceu dia 25 de setembro de 1952, em Hopkinsville, uma cidade rural do estado do Kentucky, no sul dos Estados Unidos. Ela adotou o pseudônimo Bell Hooks, pelo qual é conhecida, em homenagem à sua avó materna, Bell Blair Hooks. Bell cresceu em uma família de classe trabalhadora. Seu pai, Veldis Watkins, era zelador, e sua mãe, Rosa Bell, trabalhava como empregada doméstica em casa de famílias brancas. Ela foi criada com mais 5 irmãs e um irmão. Na infância, estudou em escolas públicas para negros, porque até 1964, nos Estados Unidos, ainda havia segregação racial. Assim que chegou à adolescência, Bell foi estudar numa escola integrada para negros e brancos. Mas, como a maioria dos professores e alunos eram brancos, ela era discriminada e alvo de violência. Contudo, Bell fez uma limonada com seus limões e moldou sua própria história, como veremos a seguir, se tornando uma das mais célebres autoras do movimento social negro do mundo. Depois de ter frequentado a escola secundária em Hopkinsville, ela conseguiu uma bolsa de estudos para fazer licenciatura em letras na Universidade de Stanford. Aos 19 anos, começou a escrever E Eu Não Sou Uma Mulher? E, ao mesmo tempo, trabalhava como operadora de telefone. Se formou com louvor em Stanford e fez mestrado em letras na Universidade de Wisconsin. Em 1976, começou sua carreira como professora. Após vários anos de ensino e escrita, em 1983, concluiu seu doutorado na Universidade da Califórnia, com uma dissertação sobre a escritora, professora e editora Toni Morrison. Apesar de ter escrito o primeiro rascunho de E Eu Não Sou Uma Mulher, aos 19 anos, enquanto era estudante, o livro só foi publicado em 1981, quando ela já tinha 29 anos, depois de receber o seu doutorado. Nesse livro, ela fala sobre as mulheres negras e o feminismo, e defende um feminismo mais inclusivo, jogando luz às questões de raça e gênero. Bell atribui sua relação com sua mãe, Rosa Bell, a inspiração para escrever esse livro, por ter sido uma mulher que incentivou as 6 filhas a serem capazes de cuidar de si mesmas sem jamais dependerem de um homem. Depois da publicação desse livro, Bell ganhou reconhecimento por sua contribuição ao feminismo. Sua carreira na educação foi intensa. Iniciou em 1976 dando aulas na Universidade do Sul da Califórnia sobre estudos étnicos. Seguiu como professora, passando por diversas instituições norte-americanas. Ensinou estudos afro-americanos e estudos sobre mulheres. Após 11 anos de sua publicação, o site Publishers Weekly, especialista no ramo da publicidade literária, avaliou o Eu Não Sou Uma Mulher
como um dos 20 livros mais influentes escritos por uma mulher nos últimos 20 anos. Hooks foi premiada com The American Books Award, um dos prêmios literários mais prestigiados dos Estados Unidos. Gente, eu tento, por respeito a vocês, mas eu não sei falar inglês, tá? Então, me perdoem as pronúncias erradas. Bell usou a própria vida, a vizinhança, a escola, como fontes de seus primeiros estudos sobre gênero, raça e classe, sempre buscando nesses 3 elementos os fatores de perpetuação do sistema de opressão e dominação, seja de um branco contra um negro, de homens, mesmo os negros, contra as mulheres, de ricos contra pobres. Hooks explora muito bem o sistema de opressão de brancos contra negros e como essa violência dura até hoje, como podemos ver nos noticiários. A desigualdade e a falta de oportunidades acabam por alimentar um desequilíbrio contínuo vivido até hoje. Vocês vão achar isso incrível, mas algumas pessoas no mundo possuem riquezas acima dos lucros financeiros de certos países. Hooks mostrou em sua obra como isso impacta o meio social, especialmente dos menos favorecidos. As mulheres, historicamente, sempre estiveram numa posição de servir aos homens, sendo até vistas como objetos e inferiores, principalmente as mulheres negras. Isso não apenas nos relacionamentos, mas também nos trabalhos. A carreira literária de Bell Hooks foi fecunda, lhe rendendo um grande reconhecimento. Ela escreveu poemas, livros teóricos e livros infantis, contribuindo enormemente para um pensamento crítico da sociedade, e não só em seu país. É importante destacar sua identificação com o pensamento intelectual do brasileiro Paulo Freire, expresso sobretudo em sua obra Ensinando a Transgredir, a educação como prática à liberdade. Assim como outras mulheres negras, Hooks apontou que o feminismo convencional focava em um grupo seleto de mulheres brancas com ensino superior, de classe média e alta, centradas em ideais românticos de liberdade e igualdade. Ou seja, não tratava a opressão feminina como um todo, nas suas diversas faces, por privilegiar um grupo específico. E as mulheres negras, ao abraçar esse movimento, acabavam abdicando das discussões raciais e de direitos civis. Bell sofreu uma série de críticas durante sua carreira. Ela foi acusada, inclusive por outras feministas, de não ser acadêmica o suficiente. Isso porque Hooks não se submetia aos padrões tradicionais da academia, usando uma linguagem acessível a todos. Ela tinha grande interesse pela educação, especialmente das pessoas negras, historicamente impossibilitadas de cursar uma universidade. Suas maiores influências foram Martin Luther King, Malcolm X, Erich Fromm e as teorias de educação defendidas pelo brasileiro Paulo Freire. Mesmo com tantos livros de sucesso, Bell Hooks só passou a ser traduzida no Brasil recentemente. Seus livros mostram o quanto ela desejava a pluralização de visões a respeito dos problemas das minorias. Os livros de Hooks mostram a necessidade de construir uma educação mais humanista, sendo antirracista, anti-homofóbica e antissexista. Por meio disso, conseguimos reconhecer as particularidades de um indivíduo, respeitá-lo e dar voz a ele, sem preconceitos. Com isso, estimularíamos o senso crítico coletivo, avançando em direção à libertação das minorias tão necessárias em nossa sociedade. Mas isso só será possível quando lutarmos contra os métodos de ensino antigos,
descentralizando o conhecimento da classe dominante e dando condições melhores de ensino para os menos favorecidos. Aí, novas ideias, novos valores, novos talentos irão surgir e transformar a nossa sociedade para melhor. Em 2014, Bell fundou o Instituto Bell Hooks, com sede na cidade de Berea, onde morava, no interior do Kentucky. No dia 15 de dezembro de 2021, Bell Hooks faleceu aos 69 anos, em sua residência na cidade de Berea, interior do Kentucky, Estados Unidos. De acordo com o jornal Washington Post, Hooks sofreu uma insuficiência renal relacionada a uma doença não revelada pela família. Termino essa biografia com um pensamento de Bell Hooks para brilhantar o nosso dia. Devemos ter opinião própria, saber discordar e se manifestar diante de cenários injustos. Eu não terei a minha vida reduzida. Eu não vou me curvar ao capricho ou à ignorância de outra pessoa. Saber ser solitário é fundamental para a arte de amar. Quando conseguimos estar sozinhos, podemos estar com os outros sem usá-los como forma de escape. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. E se puder, apoie o canal no Catarse. Esse apoio é muito importante para que eu possa continuar com o canal, trazendo sempre novidades para vocês. Por isso, eu quero agradecer muito aos apoiadores do canal no Catarse. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!